Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itapiruna. Criei esse canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. É exclusivamente para isso. Mensagem de ensino, de graça, de salvação, de consolo, de conforto. Nossa mensagem de hoje está baseada na experiência de chamada para o ofício de profeta do grande chamado príncipe dos profetas, Isaías. E ela tem como título Usa-me, Senhor. Esse é o título de uma canção que fez muito sucesso e ainda faz sucesso entre os evangélicos brasileiros. Há alguns anos que essa canção é muito usada. E essa canção, o autor dessa canção, melhor dizendo, diz na sua letra que ele quer ser um farol que ilumina a escuridão, que ele quer ser uma ponte sobre as águas, que ele quer ser uma flecha que acerta o alvo, que ele quer ser usado por Deus em qualquer circunstância. E, por fim, ele pede a Deus que o purifique, que o sonde, né? Que o quebrante, que o transforme, que o encha, para, enfim, poder ser usado na obra do Senhor. A passagem que narra a grande experiência, o grande encontro de Deus com Isaías, ou de Isaías com Deus, porque é Isaías quem busca Deus no templo, está no capítulo 6, versículos 1 a 13. Nós vamos ler agora Isaías 6, de 1 a 13. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Estava sentado em um trono alto e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com a tenaz. Tocou os meus lábios com a brasa e disse: Veja, esta brasa tocou os seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: Quem enviarei como mensageiro a esse povo? Quem irá por nós? E eu respondi: Aqui estou, envia-me. Ele disse: Vá e diga a este povo: ouçam com atenção, mas não entendam. Observem bem, mas não aprendam. Endureça o coração deste povo. Tape os ouvidos e feche os olhos deles. Assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim, a fim de serem curados. Então eu disse: Senhor, até quando isso vai durar? E ele respondeu: até que as cidades fiquem vazias, e as casas abandonadas, e toda a terra seja devastada, até que o Senhor tenha mandado todos embora, e toda a terra de Israel esteja deserta. Se ainda sobreviver uma 10ª parte,
um remanescente, ela será invadida outra vez e queimada. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam um toco quando cortados, o toco de Israel será uma semente santa. Isaías teve uma visão de Deus. E essa visão nos ensina como Deus pode nos usar, ou como nós podemos ser usados por Deus. O que é necessário que nós façamos para sermos usados por Deus. E nós aprendemos aqui que para ser usado pelo Senhor, é preciso ter uma visão correta de quem Ele é. Esse é um dos grandes problemas que temos hoje entre os crentes no Brasil e no mundo inteiro, podemos dizer assim também, né? O Deus deles é muito limitado. Nós temos colocado Deus numa moldura. É como uma fotografia de Deus que nós penduramos na parede, e esse Deus tão pequeno não é conhecido de fato por nós como o grande Rei, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos, o Rei Eterno, o Rei Glorioso, o Deus onipresente, onipotente, que pode todas as coisas. Aquele Deus para quem são todas as coisas. Aquele Deus que foi quem criou todas as coisas. Aquele Deus para quem nós devemos dar toda a nossa vida. Deus é o Senhor dos senhores. Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor do universo. Mas Deus também é o nosso Senhor. Existe um trono no nosso coração que Deus precisa ocupar. Deus precisa ser entronizado em nosso coração, a fim de que o conheçamos de maneira correta, a fim de que nós tenhamos, como Isaías teve, uma visão correta de Deus. E então, aí nós podemos ser usados por Deus. Para ser usado pelo Senhor, também é preciso ter uma visão correta de quem nós somos e de quem nós podemos vir a ser. Quando Isaías teve essa visão de Deus, os serafins clamando, louvando, exaltando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deus, então, é santo, puro, não tolera, não aceita o pecado e domina todo o universo, domina toda a terra, enche toda a terra com seu poder, com a sua presença gloriosa. Então, quando Isaías teve essa visão de Deus, ele teve a visão de si mesmo como um homem ímpio. Ele dizia assim: eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros, de um povo ímpio, de um povo cheio de pecado e de iniquidade. E, entretanto, eu tive a visão de Deus, estou perdido, vou morrer, mas Deus mandou que um dos seus serafins tirasse uma brasa do altar, tocasse os lábios de Isaías, e então dizia: esses lábios tocaram essa brasa tocou os seus lábios, e a sua culpa foi removida, e os seus pecados foram perdoados. Como eu disse, repetindo, para ser usado pelo Senhor é preciso ter uma visão correta de quem nós somos e de quem nós podemos vir a ser. Nós precisamos, ou melhor dizendo, Deus só pode usar pessoas que humildemente confessam a sua indignidade, a sua incapacidade, a sua impotência, a sua iniquidade. Como Paulo fez, ele disse lá na primeira carta a Timóteo, ele diz assim: agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou digno
de confiança e me designou para servi-lo. Embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, o Senhor fez a sua graça transbordar e me encheu de fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Então ele diz, esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior de todos. E ele diz, mas foi por isso mesmo que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia para que assim Cristo Jesus mostrasse em mim o quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vieram a crer nele para a vida eterna. Honra e glória a Deus para todo sempre. Ele é o Rei eterno, invisível, imortal. Ele é o único Deus. Amém. Paulo, então, ele reconhecia-se pecador, miserável, necessitado da graça de Deus. Somente assim ele pôde ser perdoado, alcançado pela graça de Deus, pela salvação que Jesus Cristo veio trazer a todos os pecadores. E assim ele teve uma visão daquilo que ele poderia vir a ser, um homem de Deus, chamado por Deus para a obra da pregação do Evangelho. No capítulo 8 da profecia de Isaías, nós temos uma palavra assim, um testemunho de Isaías. A partir do versículo 11, ele diz assim, o Senhor me advertiu firmemente que não pensasse como todos os outros. Ele estava habitando no meio de um povo de lábios impuros, mas agora ele não era mais um pecador impuro, ele era perdoado, purificado pela graça de Deus, os seus pecados tinham sido perdoados. Então ele diz, considere o Senhor dos Exércitos, santo em sua vida. É Ele a quem você deve temer, é Ele quem deve fazê-lo estremecer, Ele o manterá seguro. E lá na frente ele diz, preserve os ensinamentos de Deus, confie a lei àqueles que o seguem. E ele afirma, esperarei pelo Senhor, porei nele a minha esperança. Para ser usado pelo Senhor é preciso ter uma visão correta de quem você é e de quem você pode vir a ser, pela graça de Deus, nas mãos do Senhor. Para ser usado pelo Senhor, é preciso também estar disposto a obedecer até o fim, em qualquer circunstância. Foi isso que Isaías ouviu do Senhor. Quando Deus disse para ele que ele ia pregar e o povo não ia ouvir, que ele ia ser um mensageiro com poucos resultados, que tudo isso ia acontecer de mal no seu ministério, praticamente que o seu ministério seria um fracasso. Ele pergunta, mas Senhor, até quando isso vai durar? Então ele disse, até que todas as cidades fiquem vazias, as casas abandonadas, a terra devastada, a terra deserta, e mesmo quando houver ainda uma 10ª parte, ela será destruída. Mas eu quero dizer para você que Israel será como uma árvore cortada, uma árvore derrubada. Ficará um toco, e desse toco brotará um renovo. Esse toco será a semente santa. Isaías, então, pôde manter a sua esperança de continuar pregando, porque haveria um resultado, haveria uma semente santa que iria ser separada daquele povo ímpio. Então, para ser usado pelo Senhor, é preciso estar disposto a obedecer até o fim, em qualquer circunstância. Foi o que disse o Senhor Jesus Cristo em uma das suas igrejas, lá no Apocalipse. Ser fiel até a morte. A igreja estava sendo perseguida, estava lutando contra inimigos terríveis. Ser fiel até a morte.
e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte não quer dizer ser fiel até o dia que você morrer. O que Jesus queria dizer, ser fiel até se for preciso morrer. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz. Negue-se a si mesmo e siga-me. Por negar-se a si mesmo, negar as suas ambições, negar os seus planos, negar seus desejos, negar seus propósitos e deixar que Deus seja o Senhor da sua vida, que Ele sente no trono do seu coração e assuma a direção, assuma o governo. E tomar a cruz é uma referência a Jesus, a uma expressão muito comum naquela época, que se referia à pessoa que era condenada a morrer na cruz. Ela era obrigada a carregar a sua cruz pelas ruas da cidade e era vista como alguém que foi condenada a ser crucificada, com justiça ou não. Jesus está dizendo que aquele que quer ser seu discípulo, aquele que quer segui-lo, aquele que quer ser usado por ele, ser seu seguidor fiel, ele precisa ser visto como alguém que toma a sua cruz cada dia, quer dizer, alguém que assume o seu compromisso com Jesus, alguém que se submete mesmo até a ser perseguido pela causa de Jesus. E por último, eu queria dizer que para ser usado pelo Senhor, é preciso ser sensível às necessidades humanas e aos propósitos de Deus. Isaías foi ao templo movido pela perplexidade da sua chamada e pela situação do seu povo. A passagem começa dizendo que ele foi ao templo no ano em que morreu o rei Uzias. O rei Uzias tinha sido um grande rei. Seu reino tinha sido próspero, economicamente e financeiramente falando. O povo estava bem no aspecto material e havia religiosidade. O templo estava funcionando a pleno vapor. O culto acontecia todos os dias. O templo vivia lotado, mas era uma religiosidade falsa. Em outra passagem, Isaías diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por isso ele diz que este é um povo de lábios impuros, um povo cheio de pecados, cheio de corrupção, cheio de iniquidade, cheio de impiedade, um povo dominado pela idolatria. Era este povo que Isaías tinha que pregar. E Deus disse para ele, olha, eles vão ouvir, mas não vão dar atenção. Eles vão tapar os seus ouvidos. Eles vão endurecer o seu coração. Eles vão ver, mas não vão enxergar nada, porque eles estão dominados pelo pecado. E o que eles precisavam ouvir, entretanto, era a mensagem poderosa de um Deus que é santo, que é glorioso, que é eterno e que exige do homem o afastamento do pecado. Hoje em dia, nem todos estão dispostos a pregar assim. Nem todos estão percebendo a necessidade que o povo tem de mudar, de se transformar, que o povo precisa ouvir a verdade, que o povo precisa ouvir falar de cruz, de arrependimento, de negação de si mesmo, que o povo precisa ouvir falar que Cristo vai voltar e que é preciso se preparar para essa vinda. Para ser usado por Deus, você precisa ser sensível às verdadeiras necessidades humanas e também aos propósitos de Deus para a história deste mundo. O cântico que nós citamos no início, ele diz lá no seu final, é uma oração, ele pede: sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Isaías
foi aquele dia no templo, perplexo, para ser sondado por Deus. Deus se revelou a ele. Deus o quebrantou com aquela visão poderosa. Ele reconheceu humildemente a sua necessidade da graça, da misericórdia, do perdão de Deus, da purificação dos pecados. Isaías foi transformado por aquela brasa que foi tirada do altar e tocou os lábios dele. E foi enchido pelo Espírito Santo para ser um profeta. Alguns estudiosos dizem que ele exerceu seu ministério durante quase 60 anos, outros um pouco menos, mas foram décadas de sacrifício, de dedicação, foram décadas sendo usado por Deus. Deus usou Isaías. A partir daquele momento que Isaías disse, envia-me, ele estava de fato dizendo em outras palavras, usa-me, Senhor. Que Deus possa usar você. Amém?